Eu vou ler para vocês relatos do site casafantasma.org. Barulhos na noite. Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Muitas coisas aconteceram e sempre aconteciam de noite. O que a noite tem? Eu me lembro de uma noite, lá pela 1h da manhã. Eu estava deitada na cama, acordada como sempre, quando de repente eu ouvi um carro parando na garagem e uma meninazinha dizer: "Tchau, papai!" Eu ouvi a porta do carro fechar, o carro ia embora e então, 1 minuto mais tarde, mais ou menos, eu ouvi um grito. Eu pulei da cama e olhei pela janela. Claro que não tinha nada. Estava tudo na mais perfeita calma. O meu corpo se arrepiou inteiro. Então, 1 mês depois, lá pela meia-noite, eu estava acordada na cama de novo, tentando dormir. Eu dormia com a minha porta aberta nessa época. Então, eu ouvi o que eu posso descrever como panelas batendo uma nas outras e os queimadores do fogão sendo jogados no chão. Todas as janelas do andar de baixo estavam chacoalhando violentamente. Estava fazendo muito barulho. Eu fiquei tão assustada que eu me cobri com um cobertor e fiquei lá até dormir. No dia seguinte, todos falaram que não ouviram nada durante a noite. Eu ouvia passos na escada. A minha cama ficava posicionada de um jeito que eu podia ver perfeitamente o corredor inteiro. Ninguém nunca subia a escada. Os passos continuavam como se tivesse alguém subindo sem parar. Como se a escada durasse para sempre. Eu também ouvia batidas vindo do meu armário. E uma noite eu me levantei e fui olhar lá dentro. Não tinha nada. E quando eu voltei para a cama, isso durou a noite inteira, até eu dormir. Mas a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo foi durante o dia. Eu estava sentada na sala com minha amiga, brincando com os gatinhos que minha gata tinha acabado de ter. Estava apenas nós duas dentro de casa. De repente, eu comecei a sentir o cheiro de fumaça de cigarro. A minha amiga perguntou para mim: "Você está sentindo esse cheiro?" E eu disse: "Estou." Ela então apontou para a TV e falou: "Olha, a TV." Estava desligada, mas refletido nela, dava para ver uma mulher em pé atrás da gente, fumando um cigarro. Eu virei para trás e ela não estava mais lá. Mais tarde eu falei para minha mãe o que tinha acontecido e ela começou a chorar. A mulher que eu descrevi para ela era a descrição perfeita da mãe dela, a minha avó, que tinha morrido há uns 6 anos antes. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa. Eu ouvia vozes profundas vindo de trás da TV, quando ela estava desligada. Sussurravam o meu nome na minha orelha, batidas vindo do andar de cima, quando estavam todos no andar de baixo, passos de noite, enfim. Eu poderia ficar o dia inteiro escrevendo tudo o que já aconteceu, mas acho que já dá para vocês terem uma ideia. Esse relato foi enviado pela Karina de São Paulo. Avisos de morte. Um pouco antes da alvorada, meus amigos e eu estávamos no carro, dirigindo numa estrada local, indo apanhar alguns cogumelos em um terreno na entrada da cidade. 5 minutos antes de chegarmos no local, estávamos numa curva brusca que te faz olhar em um prado mais adiante. E nesse prado vimos 2 olhos vermelhos, brilhantes. Todos nós olhamos enquanto passávamos e vimos o que parecia ser uma silhueta nas sombras. A silhueta da morte, a caveira com o robe preto e a foice. Quando aquilo saiu do campo de visão, nós trememos como se um espírito tivesse passado por nós. Então perguntamos: "Você viu o que eu vi?" Não acreditando no que tínhamos visto. Eu sugeri que voltássemos depois que tivéssemos feito a nossa colheita para ver o que era. Não tinha nenhum animal, forma, nada que tivesse aquela silhueta. Desde então, eu tenho visto aquilo naquele mesmo lugar e no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, o que me faz imaginar se a morte não está nos dando um aviso sobre uma possível morte para comer cogumelos venenosos. Esse relato foi enviado pelo Edgar de Morro Agudo, São Paulo. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.